Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TheCast, esse podcast que une conexões, gera conexões no mercado imobiliário, no mercado também aqui da região do sul de Minas, São Lourenço, também para todo o Brasil. Para você que é seguidor das nossas redes sociais, aí, @TheCastSL, também @DavidCamposCorretor, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino da notificação e comentar bastante aí, que hoje nós temos um bate-papo muito legal. Meu convidado muito especial hoje é o Ricardo Ganan, que nós vamos falar bastante sobre o mercado imobiliário, bastante sobre lançamento imobiliário, e eu quero te convidar a fazer parte desse podcast. Vem comigo. Estou muito feliz de estar aqui para ter esse bate-papo aqui com o Davi. Meu nome é Ricardo Ganan, eu faço parte da Ganan & Dott Engenharia, juntamente com o Antônio Ganan, que é meu primo, e o Danilo Dott. E a gente está aqui essa noite para falar um pouco com vocês a respeito do mercado imobiliário. É isso aí, pessoal. Vamos conversar um pouco aqui sobre o Ricardo Ganan. Fala um pouco para nós, Ricardo. Quem que é o Ricardo Ganan? Antes da gente falar dos empreendimentos, a gente falar sobre o mercado imobiliário, como que surgiu essa paixão sua pela construção civil? Conta um pouco sobre a sua história. Você é nascido em São Lourenço. Conta um pouco mais sobre você aí para nós, para a gente conhecer um pouco. Não, beleza. Então, meu nome é Ricardo Ganan, eu sou nascido e criado em São Lourenço, tenho 52 anos, sou marido da Ana Helena, pai de 2 filhos, e eu comecei minha vida profissional como dentista, trabalhei 25 anos como dentista, e já faz 10 anos que a gente criou a Ganan & Dott Engenharia. Muito bem. E como que surgiu essa paixão sua pela construção civil? Você saiu do dentista e foi para totalmente diferente a área, né? Sim. Então, foi uma mudança bem radical, né? Eu gosto de contar sempre a minha história para as pessoas, porque o que acontece? A gente, quando a gente tem a opção de... A gente está ali nos seus 15, 16 anos, então a gente tem que escolher o que vai fazer. E muitas vezes você é pego meio que de surpresa, você vai, faz um curso, e sempre gostei muito do que eu fiz, né? A odontologia realmente foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu gostei demais. Durante 25 anos trabalhei como endodontista aqui na cidade de São Lourenço e região. E assim, oportunidades assim aparecem, né? Um belo dia eu tive a oportunidade de comprar um terreno de esquina, e naquela época, isso aí já deve fazer uns 15 anos, naquela época muitas pessoas costumavam a fazer casas, né? E eu acho que muitos construtores começam assim, né? Eu comprei esse terreno de esquina, eu queria um terreno de esquina na época, porque um terreno de esquina proporcionava eu fazer várias casas. Então, desde aí eu já pensei como empreendedor, né? Eu preciso fazer o negócio acontecer. E comecei a fazer casa, né? Fechava uma empreita ali, fazia uma casa, vendia, fazia outra, e comecei a tomar gosto pela obra, gosto por criar. Eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante nesse mundo da construção civil, que é o fato de você passar do papel para a realidade. Eu acho isso fantástico. E eu comecei assim. A minha casa que eu fiz há 20 anos atrás, que eu comecei a mexer com ela, foi assim. Eu peguei um papel, eu comecei a desenhar e aquilo me encantava. Eu sempre adorei pegar um papel, ver um tamanho de terreno, colocar no papel e desenhar. E desde o início foi assim. Isso era muito bacana. Eu acho que é uma das áreas, uma das partes de todo esse esquema que me gratifica muito. Você ir ali, ver um terreno, imaginar um imóvel ali e aquilo ali se concretizar. Eu acho isso fantástico. Então tudo começou aí. Comecei fazendo casas, mais ou menos em 2001, teve o episódio da Covid, que fez a gente repensar muito a respeito da vida, né, de como que está a vida, o que eu quero daqui para frente. E naquele momento eu decidi que era hora de focar mais na engenharia. Na engenharia. E assim, eu parei com a odontologia e graças a Deus estamos aí com a Ganan & Dott já faz 10 anos e muito realizado. Então você saiu mesmo direto ali da... Saí, não, eu avisei meus pacientes, deixei todo mundo ciente que eu ia parar, né? Inclusive assim, tenho grandes amigos, pacientes, às vezes eu encontro com alguém na rua que fala: "Ô Ricardo, onde você está atendendo? Vou marcar um horário." Eu falei: "Então não estou mais."
Então fiz grandes amigos dentro da odontologia também, fiz grandes amigos e foi uma coisa assim que não foi muito fácil, né, tomar essa decisão, mas eu acho que tem momentos na vida que a gente tem que tomar decisões, né, e seguir. Legal. E você, nesse período de 10 anos, você saindo da odontologia, entrando nessa parte da construção civil, você imaginava que você estaria hoje na posição que você está, com os empreendimentos? Qual foi a sua visão no começo ali? Então, eu nunca imaginei fazer prédios. Né? Isso aí nunca desde o início, nunca pensei nisso. Por que surgiu essa oportunidade de fazer algo maior, né? Porque o prédio é uma coisa que é completamente diferente, você fazer uma casinha, né? E é um passo assim muito, digamos assim, importante, que muda muito as regras do negócio até então. Eu vinha fazendo casinha e estava tudo bom, estava tudo legal, gostava do que eu fazia. Quando eu tive a oportunidade do meu primo, ele estava recém-saído da faculdade, né, em conversa com meu tio Toninho, né, na época, ele falou, por que vocês não fazem uma parceria e tudo mais? Aí eu comecei a falar, opa, beleza. Porque assim, quando você começa, os sócios, eles têm umas vantagens, porque isso aí me deu força. E juntamente com o Antônio, a chegada do Danilo também me deu uma força muito grande para querer algo a mais, prédio no caso, porque o Danilo, ele é filho, para quem não sabe, Danilo Dotti, ele é filho do Tilápia, né? Uma sumidade aqui na cidade, no que tange como é que fala? Fundação. O Tilápia era especialista em fundação. Era a pessoa mais entendida da cidade no que tange a fundação. E o que eu pensei? E ele tinha Concive, que era uma empresa de mão de obra. E a gente sabe que uma das coisas mais complicadas que tem aqui no nosso ramo é mão de obra. Isso no formato geral também, né? Hoje para todo o Exatamente. Então, mão de obra, e quando eu tive essa união do Danilo e do Antônio, eu imaginei, bom, agora eu posso dar um passo além. Por isso que eu parti para um passo além. Por quê? Porque eu tinha alguém, o Tilápia sempre teve muito assim, atento a todos os nossos passos, sabe? Uhum. E ele sempre assim, e ele nunca, se o Tilápia no começo virasse e falasse, Ricardo, eu acho que vocês não devem seguir esse caminho, que isso aqui é perigoso, eu pararia na mesma hora. E ele sempre avalizou, ele sempre foi muito presente, é uma pessoa sensacional, que faz muita falta pra gente hoje em dia aqui, que era assim, um alicerce nosso ali. E graças a Deus, ele pôde estar presente nos três prédios nossos, ele pôde estar presente ajudando a gente a planejar essa fundação. Legal. Né? E conta pra gente um pouco sobre qual que era a visão da empresa, né? Você falou que no início aí você teve, né? O primeiro passo foi as casas, e qual foi o primeiro prédio, como que foi esse começo aí? Tá, então o primeiro prédio nosso, ele foi muito difícil. As pessoas, elas não sabem do que passa nos bastidores. Uhum. A pessoa, às vezes, ela olha ali, vê um prédio, fala, que legal, o cara foi ali, fez o prédio, mas, nossa, para chegar ali, para você ter esse discernimento do que é melhor, né? Qual o momento de lançar determinadas coisas. E a gente, a princípio, ia fazer um prédio de um apartamento por andar, aqui no Olavo Gomes Pinto. A gente chegou a fazer o projeto, só que meu tio Toninho era um alicerce muito grande também nisso tudo, sabe? Essas pessoas assim por trás é que deixaram a gente criar coragem. Eu tinha meu tio Toninho ali, tinha o Tilápia, então essas pessoas foram importantíssimas para a Ganaidote ser o que ela é hoje. E a gente ia fazer um projeto ali, que aí meu tio se acidentou, a gente teve que interromper esse projeto. E hoje em dia, vendo como empresário, são as delicadezas de Deus. Eu acho que não seria a melhor coisa para aquele momento. Uhum. Talvez a gente
não seria interessante para aquele momento. Certo. E isso não deu certo, e aí a gente se viu, o que a gente vai fazer agora? Eu tinha um terreno lá no Vale dos Pinheiros, né, que eu falei, gente, isso aqui cabe um prédio. Mas foi outra cartada audaciosa também, porque não existia prédio no Vale dos Pinheiros. Ninguém até então tinha feito um prédio no Vale dos Pinheiros. E não era assim comum alguém falar isso. E um belo dia, que nem eu estava te falando, eu gosto muito disso. Eu acho que a parte que mais me encanta nesse processo todo é pegar um papel, um terreno e desenhar as possibilidades. Eu tinha essa possibilidade, aquela, e eu desenhei. O Therese foi um desenho meu, que eu fiz. E a gente começou a executar, assim, muita coragem ali, executar esse apoio ali do Tilápia, do Toninho, do Antônio, do Danilo, assim, é uma equipe, né, que proporcionou isso tudo e graças a Deus deu certo. Nossa, que legal. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Muito bem. E o que fez? Bom, você já citou um pouco aí, né? A consolidação da empresa veio através dessas pessoas que serviam como apoio de vocês ali, né? Sim, sim. E aí, nesses 10 anos, né? A empresa está comemorando 10 anos, né? A Ganaindote. O que são para você, né? O Ricardo Ganainci, o que é inegociável para você? Questão de valores. O que você não negocia? Olha, eu acho que tem determinados valores que vem com a gente de berço e graças a Deus, sabe, Davi, na Ganaindote, muitas empresas aqui em São Lourenço não têm sócios, né? A Ganaindote é diferente, ela tem sócios, e a gente, graças a Deus, a gente pensa muito igual. Isso foi um ponto muito positivo, porque quando tem a sociedade também, cada um pensa completamente diferente, a sociedade tende a terminar mais rápido, né? Sim. E a gente vem mantendo firme ali porque a gente pensa muito igual, né? Tem coisas que são inegociáveis para a gente. Entregar um serviço de qualidade é uma coisa muito importante. Ser honesto é uma coisa muito importante. E a gente preza por esses valores em fazer uma coisa de qualidade, porque a gente não está ali, são sonhos que a gente está mexendo, entendeu? Essa parte da realização, assim, quando a pessoa chega no prédio, vê o apartamento dela, o olho dela brilha, tem uma responsabilidade muito grande ali por trás. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para entregar o melhor produto para essas pessoas. Sim, muito bom. Importante demais, né? Sim. E fala para mim sobre esse mercado aqui, em São Lourenço, né? O mercado imobiliário no geral, o que você acha que mudou no mercado imobiliário nos últimos anos? Qual que é a sua perspectiva desses 10 anos, né? Da construção do Therese até o momento de hoje? O que você acha que mudou? Eu gosto muito de analisar o que está acontecendo. A gente, como empresário, né, nesse ramo, a gente tem que ter uma visão assim, muito ampla, muito cuidadosa, com tudo que está acontecendo, né? Eu vejo que São Lourenço teve um pool de construções há muitos anos atrás, que foi a época que fizeram aqueles vários prédios ali na Comendador, isso, e depois criou-se uma lacuna temporal muito grande. Talvez se naquela época não tivesse parado e vira-mexe, sim, fizeram um prédio aqui, fizeram outro ali, talvez as pessoas não teriam essa percepção desse crescimento tão rápido que está tendo, né? E isso hoje em dia é impactante, porque as pessoas acostumaram daquela forma e nos últimos anos foi muito gritante a quantidade de empreendimentos que surgiram. E assim, não tem como fechar os olhos para isso, não tem como falar que seria melhor se não tivesse nada. Não podemos pensar dessa forma, no meu modo de ver. A cidade, todo mundo sabe que São Lourenço, em área territorial, eu acho que é a segunda, se não me engano, menor cidade de Minas Gerais, alguma coisa assim. Então, São Lourenço não tem como não crescer. São Lourenço vai crescer.
o crescimento ele gera responsabilidades em todos os setores da cidade. Então, quando você fala assim, eu vejo alguém citar alguma coisa, às vezes no Facebook, falando, nossa, mas e se tiver uma situação dessa com tantos prédios? A cidade tem que se adaptar. O poder público tem que estar atento para as mudanças e mudar também. Então, o que eu imagino? Hoje em dia, São Lourenço tem X bombeiros, X não sei o que trabalhadores no SAI para cuidar dessa parte da infraestrutura. Teria que ter mais. Por quê? Porque a cidade está crescendo. A cidade, essas construções, para quem não sabe, elas arrecadam muito para o município. O município, hoje em dia, se for fazer um levantamento de tudo que arrecada com essas obras, é um valor muito grande. Então, o que eles têm que fazer com esse valor? Eles têm que investir para a cidade prosperar. E tem essa demanda muito, muito grande em relação de quem vem de fora, né? Turista, pessoal procurando para moradia. A gente vê também uma crescente muito grande na parte de locação por temporada, né? Você enxerga esse momento dessa forma também? Você acha que é muita gente que vem de fora para morar aqui procurando mais tranquilidade, a cidade mais... E é o que você falou, né? Não tem como você falar que não vai crescer, porque a tendência é que cresça porque tem mais gente procurando, né? Sim. Então, quanto mais procura tem, mais demanda vai ter, né? Sim, eu vejo assim, o momento é um momento assim muito bacana para esse ramo de Airbnb que você está falando, né? É uma coisa que quando a gente começou a construir, a gente nem pensava nisso, mas isso virou uma situação que é inevitável. Hoje em dia, quando a gente faz pesquisas, por exemplo, eu quero ir para uma determinada cidade, a pessoa vai lá, São Lourenço, no Booking, começa a aparecer um tanto de coisa. Antigamente, eram só hotéis que apareciam. Hotel tal, hoje em dia não. É cheio de possibilidade. Então, acaba que esse investimento vai ser maciço. Está sendo maciço e vai ser nos próximos anos, e é um excelente investimento. Eu vejo como um excelente investimento, não só para pessoas daqui da cidade, como para pessoas de fora. A nossa demanda, eu ainda acho que seria mais gente da própria cidade, mas tem muita gente de fora que também tá migrando. Se interessa. E fala uma coisa para mim, você acha que o comprador ele está mais exigente hoje? Então, Davi, isso aí é uma coisa assim... Eu andei pensando a respeito disso esses dias, e o que eu penso? Eu acho que o comprador, como ele está diversificando muito, muitas vezes ele não sabe direito o que ele está comprando. Isso é uma coisa muito importante. Então, o morador, ele sempre vai ser mais exigente, a cada dia mais exigente. Agora, o investidor talvez se perca em algumas situações e não seja tanto ainda. Então a gente tem essa diferenciação muito grande entre o comprador que vai comprar para morar e o comprador que vai comprar para investir. E de qualquer forma falta muita informação correta, né? Muito, que é o básico da venda, né? Sim. Conhecer um pouco mais do produto também. Sim. Né? Então você considera que tem espaço para crescer, né? Bastante espaço para crescer. Sim. E por que você acha que as pessoas estão vindo para São Lourenço, né? Qual que é o motivo de tanta escolha, né, nessa cidade? O que você entende assim, desse período, né, que você está aí, de 10 anos para cá? O que você acha que a cidade evoluiu? O que a cidade tem a oferecer? A gente tem, assim, hoje a parte turística da cidade ela é muito ativa, né? A gente tem bastante eventos durante o ano todo. Recentemente a gente teve o Bike Fest, que é um dos maiores eventos da cidade, né? Então o que você considera? Por que as pessoas estão escolhendo a nossa cidade? Davi, eu acho que as pessoas sempre escolheram São Lourenço. São Lourenço nunca deixou, está na rota de uma pessoa que deseja tirar umas férias, passar uns dias numa cidade agradável. Isso nunca deixou de acontecer, né? Eu vejo que nesse momento a cidade está muito bem nesse sentido.
Pelo menos a gente não pode questionar quantidade de eventos, organização dos eventos também, porque a gente tem muita mania, às vezes, de reclamar. Se não tivesse tendo isso, estava todo mundo falando, nossa, não está tendo evento, a cidade está parada. E você vê que ninguém fala isso. Sim. Né? Isso não acontece. Então, não há dúvida nenhuma que a cidade está em plena evolução e eu acredito muito que o poder público também é alinhado com esse pensamento, sabe? É um pensamento também. Porque nunca, eu imagino, esses últimos anos em São Lourenço, então, tá fantástico, sabe? Tudo que está acontecendo com a cidade, sabe? Asfaltou as vias. Davi, eu sou suspeito para falar, eu sei que tem gente que não concorda, mas eu acho fantástico. Eu também acho. Eu acho fantástico, eu fico numa felicidade, a hora que acaba o paralelepípedo, eu entro no asfalto. São assuntos assim que causam muito debate, tem os prós, os contras, sabe? Tem a dificuldade de dar manutenção em asfalto, mas tinha também no paralelepípedo, tinha que tirar a grama. Então, gente, é uma coisa assim que é importantíssima. Não tem como a gente segurar a evolução da cidade, o crescimento, isso aí não vai. E graças a Deus que está sendo assim. Uhum. Porque, por exemplo, você vê, a gente tem cidades aqui perto que antigamente eram iguais a São Lourenço. Caxambu é um exemplo. Sim. Né? Caxambu é uma cidade que sempre foi equivalente a São Lourenço. Hoje em dia você vai lá, é uma cidade parada. Então, que bom que São Lourenço está evoluindo. A gente só não pode deixar de ter o acompanhamento em todas as áreas para que essa evolução seja bem feita. Mas eu acho que está bacana demais. A gente está vivendo um momento muito bacana. Fala um pouco para nós sobre São Giovanni, que aliás já está na parte de finalização, né? Sim. Já fazendo acabamento, tem a previsão de entrega aí também. Uhum. E fala para nós o que representa esse empreendimento, como que foi, como que ele nasceu. Conta um pouco para nós sobre isso. São Giovanni que está aqui bem próximo aqui do centro, né? Sim, sim. Alguns passos aqui na Melo Viana. Uhum. Então vamos lá, o São Giovanni, ele é o nosso segundo prédio. Né? E cada prédio é único, sabe? É como se fosse um filho ali mesmo, sabe? Que tem toda uma história por trás de cada prédio, né? E isso é muito bacana também. E como eu te falei, cada vez que a gente vai fazer um lançamento, uma coisa importantíssima é focar no mercado e ver o que acontecia. Se o mercado está indo para um lado, saturado, você vai para o outro, né? Então essa visão de mercado é muito importante. E o São Giovanni, sempre, ali é rota para ir para minha casa, né? E eu sempre vi uma casa ali, diga-se de passagem, maravilhosa, que tinha ali uma casa muito bonita, e com uma placa de vende-se. E um belo dia eu resolvi conversar a respeito, vi a possibilidade real ali, porque era um terreno que tinha 30 metros de frente. Então, hoje em dia, você achar na cidade um terreno com 30 metros de frente te possibilita inúmeros projetos. Então, a escolha do terreno é um passo importantíssimo nisso tudo, né? Então, meu olho brilhou a hora que eu vi aquilo com 30 de frente. Falei, gente, isso aqui é fantástico. E a localização, para mim, eu sou suspeito para falar, eu vivi minha vida inteira na Melo Viana, eu moro para cima da Melo Viana ali, hoje em dia. Então, para mim, era uma localização perfeita. E as coisas foram acontecendo. Aí você faz toda uma pesquisa do que é necessário, senta com o arquiteto, começa a planejar, cria, né, o projeto. E o São Giovanni é um prédio assim, o público do São Giovanni, cada prédio também tem um público específico. O público do São Giovanni é mais para moradores. A gente teve bastante investidor lá, mas é um prédio mais voltado para moradores. Então, assim, é um prédio de alto padrão, né? São 5 apartamentos por andar, todos são 3 suítes, 2 suítes, então ficou um prédio bem bacana. É uma coisa que a Ganaidote sempre focou muito também, é fazer uma garagem de qualidade. Uhum. Por quê? Porque isso aí é herança do Tilápia. O Tilápia sempre falava muito pra gente, questão de garagem, cuidado com o projeto,
projeto, você às vezes vai ali, vamos fazer desse jeito, joga no papel, o papel aceita tudo, Davi. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele também. O papel aceita tudo. Na hora que você vai alocar pilar ali, fazer o negócio acontecer, a gente sempre teve uma dificuldade grande em acertar essa questão de vaga de garagem, e o San Giovanni é fantástico nesse quesito. É fantástico. As pessoas não têm, que nem você estava falando, as pessoas às vezes compram. Quando que a pessoa vai perguntar para você da garagem de um prédio? Sim. É raro. Quando que ela vai ter a visão do que realmente está acontecendo? A primeira vez que ela entrar lá foi estacionar o carro dela. Então, assim, ninguém que comprou ali tem noção do que a gente fez ali. Uma garagem fantástica, só vai ter quando for colocar o carro lá. E vai falar, nossa, que bacana. Mas isso aí, na verdade, o certo é pensar lá atrás. Então, esse ano a gente entrega o San Giovanni, graças a Deus. A gente vem nesse momento aí que a gente está com 2 prédios andando ao mesmo tempo. Não acho isso bacana também, não faria de novo. É uma coisa também que eu aprendi também, que eu acho que não tem necessidade disso. O ideal é terminar um para começar o outro. Eu acho, Davi, não tem necessidade. Para quê? Assim, porque tudo traz uma responsabilidade por trás. E quanto mais responsabilidade, mais você fica sobrecarregado. E qual que é a necessidade? Não tem necessidade, está tudo ótimo, está tudo bom. A gente entrega ele, graças a Deus, esse ano. Previsão para entrega setembro, mais ou menos, um mês ou outro pode falhar ali, mas a nossa previsão é setembro. E é um prédio assim fantástico, tem qualidades ímpar. E como que a gente está assim, hoje de entrega, né? No caso da parte vendida, ainda tem alguma unidade disponível para quem interessa em comprar o San Giovanni? O San Giovanni, ele tem 3 unidades disponíveis ainda. Tenho 2 coberturas em um apartamento de 3 suítes. Né? É um prédio que, graças a Deus, se realizou bem, né? Muitas unidades vendidas. Então, ele é um prédio consolidado. Né? Então, essas últimas unidades a gente tem, né, disponível para venda ainda, e são apartamentos fantásticos. E fala para mim, qual que é esse sentimento seu, né, de construir e chegar lá e ver o andamento da obra? Como é que é essa reação, né? Davi, você falou, como gerar um filho. Cara, né? Eu vou te falar a verdade, eu sou uma pessoa assim, é isso que eu estava falando. O que mais me encanta nisso tudo é o criar. Criar, para mim, é fantástico. Né? Você poder pegar uma folha de papel, colocar um prédio ali e aquilo ali virar realidade, é muito bacana isso, é muito realizador. Né? É a parte que mais me encanta. Porque, igual o nosso primeiro prédio, às vezes o meu sócio vira e fala assim, pô, Ricardo, você nunca mais foi lá. Eu falei, gente, é engraçado esse sentimento, mas depois que finaliza, é uma sensação de dever cumprido tão grande, e eu fico satisfeito até ali. O pós já não me interessa tanto. Né? Eu acho bacana eu criar, você cria sonhos ali, depois entrega aquilo para a pessoa, aí é com ela, sabe? Então, assim, eu acho muito bacana, eu acompanho a obra, sabe? Eu não sou uma pessoa de bastidor, eu gosto de estar na obra, eu vou na obra, né? É prazeroso para mim acordar, calçar ali meu sapato, tomar meu café e estou indo para a obra. Isso é muito prazeroso, né? É uma coisa assim que eu me encontrei nisso, porque realmente é uma coisa que me dá satisfação. É muito, muito bacana, sabe? Então, a cada coisinha que tem lá feita, a cada coisinha que tem para fazer, eu estou sempre de olho, sempre preocupado, sempre conversando com os meus sócios, né, a respeito do que está acontecendo. E essa fase para a gente é muito bacana, porque é uma fase que você já está relaxado no prédio, assim, na certeza que já deu certo, já aconteceu, já está tudo bem. A gente vai entregar e esperamos muito que todas as pessoas que confiaram na gente ali fiquem muito satisfeitas em poder morar lá. Muito bem, uma pausa para nós falarmos do nosso patrocinador, nosso café Cheirinho da Roça, ali de Soledade, meu amigo Fábio. Ele é um patrocinador do nosso podcast. Esse café gostoso aí, você que está interessado em comprar um café especial do nosso amigo Fábio Cheirinho da Roça,
Vamos deixar o arroba para você nos comentários aí. É um café muito gostoso, viu, Fábio? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos. E você que quer fazer parte do patrocínio desse podcast também, entre em contato conosco. Agora vamos mudar um pouco sobre o papo aqui. Vamos falar um pouco sobre o Monte Cassino, né? Vamos. O Monte Cassino, ele nasceu com uma necessidade de mercado. Aí eu quero voltar um pouco no tempo, porque realmente vocês já pensaram no Monte Cassino pensando no futuro, né? Sim. Porque hoje a gente está vivendo aí uma mudança de cenário em relação ao mercado imobiliário, está visível para todo mundo, né? Como você disse, tem que se estudar o perfil do mercado, o perfil do comprador, né? De quem está comprando. E a gente teve, então, um momento muito grande dessa parte de 2 quartos, 3 quartos, e entrou nessa parte agora, então, de ter muito estúdio à venda, né? Que é uma demanda que vem muito de regiões fora até do nosso cenário aqui, mas essa locação por temporada deu uma ampliada nisso e o Monte Cassino lançou lá, né? No começo, né? Lançou já com esse entendimento de fazer um projeto ousado, né? Que nós temos um projeto aí com 175 apartamentos. Sim, sim. E aí eu queria saber de você sobre esse projeto, que realmente, dentro do nosso mercado aqui, é um empreendimento que vai impactar muito a cidade pela ousadia, pelo tamanho. A gente vai falar muito sobre característica do seu empreendimento também. Fala um pouco para nós sobre ele, como foi pensado. Nossa, então, gente, o Monte Cassino, ele foi o grande desafio da nossa empresa por vários fatores, Davi. Eu acho que a gente passaria horas aqui para eu te contar a história do Monte Cassino, eu não vou nem me estender tanto assim. Eu vou te falar um pouco a respeito dele, porque foi um desafio tremendo. Ele nasceu, primeiramente, a gente iria fazer um prédio só em um terreno ali, um terreno de 20 por 40 ou 20 por 50, seria só ali. E um belo dia a gente teve a possibilidade de anexar mais um terreno ali. Aí o que a gente imaginou? Se eu anexar mais um terreno, eu consigo subir mais, fazer mais unidades, como a área é muito nobre e merece. E fomos e adquirimos um outro terreno, que é um terreno que dava saída para Comendador Costa. Esse então era no Rio Branco. E depois começamos a fazer o projeto, surgiu a oportunidade de anexar o restante ali, o restante tudo. A gente ficou com uma área de 2.200 metros quadrados no centro da cidade, na frente do Parque das Águas. Então, assim, foi muito trabalhoso, toda a parte burocrática que cerca isso tudo, foi muito difícil, né? É difícil até para detalhar muito, mas foi muito difícil. A gente teve que demolir um prédio. Nunca em São Lourenço eu ouvi falar de demolir um prédio de 7 apartamentos que estava gerando lucro para o proprietário. E isso na época, assim, a gente falou, não acredito que isso está acontecendo, mas estava acontecendo. E jogamos para baixo. Estava rendendo ali 7 aluguéis. Rapaz. E jogamos para baixo o prédio, aí mudou tudo o projeto que a gente tinha pronto, tivemos que refazer tudo, então foi muito difícil. As características ali foram pensadas por quê? Se eu tenho um terreno voltado para o Parque das Águas, que turista adora isso. Por exemplo, o San Giovanni já não é para turista. Não faz sentido. Por mais que fossem estúdios, o San Giovanni não seria focado para turista. E ali não. Ali é focado para turista. Área nobre, terreno plano, do lado do parque, vista para o Parque das Águas. O Parque das Águas 2, para quem não sabe, é uma área que tem projetos assim, muito grandiosos para ele, é uma área que vai crescer muito ainda, vão fazer coisas muito bacanas ali. Então, assim, é uma área excepcional para o turista. Quando, por exemplo, a gente está falando de Airbnb, né? Você coloca lá apartamento centro da cidade na frente do Parque das Águas. Você não precisa falar mais nada. Você não precisa falar mais nada. Seu recado está dado, né? A sua propaganda está feita. E a maior qualidade de um empreendimento é a localização. A localização impacta tudo no prédio.
o valor do seu metro quadrado, o valor da locação para um Airbnb. Então, assim, o Monte Cassino, ele nesse quesito, ele é fantástico. Aliás, em todos os quesitos. Principalmente falando sobre a terceira idade também, né? Você tem bacana um prédio plano, né? Que você não precisa subir morro, né? Tudo isso aí também faz a diferença. É muito bacana. E aí, como é que foi a recepção no mercado aí? Porque hoje a gente está com praticamente mais de 50% já foram comercializados, né? Isso aí surpreendeu você um pouco? Como que foi essa percepção sua quando vocês lançaram e já está nesse patamar? Surpreendeu até certo ponto, mas a gente sabia que o projeto ali não tinha como dar errado. O Monte Cassino não tinha como dar errado. Tanto é que no início, em 3 dias, a gente vendeu 22 apartamentos em 3 dias. É lógico, sabe, que é uma coisa muito importante até para o público que gosta de investir, entender que a hora que você entra no jogo é muito importante. As pessoas que são as primeiras a comprar sempre vão ter benefícios, sempre vão conseguir valores mais bacanas no empreendimento. E isso eu acho que é a coisa mais importante nesse jogo, entendeu? Porque você tem um investidor, o investidor quer ganhar dinheiro, né? Falando rasgadamente, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele tem que entender que para ele, a hora de entrar no jogo é muito importante. Porque a gente vendeu 21 apartamentos em 3 dias numa condição muito bacana, né? Que foram as primeiras pessoas que compraram. Então, assim, a gente nunca teve dúvida de que daria certo. A nossa preocupação no momento é que é uma obra muito grandiosa. É uma obra muito grandiosa, que nem você está falando, são 175 apartamentos. Né? São 175 apartamentos e a gente praticamente ainda mal vê o prédio ali, você já tem 100 unidades vendidas. Então, assim, a gente só tem a agradecer a confiança no nosso trabalho, né? A confiança no projeto, né? Mas o projeto é fantástico. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer, porque é um projeto diferenciado. Muito bem, uma pausa para nós falarmos do nosso patrocinador, nosso café Cheirinho da Roça, ali de Soledade, meu amigo Fábio. Ele é um patrocinador do nosso podcast. Esse café gostoso aí, você que está interessado em comprar um café especial do nosso amigo Fábio, Cheirinho da Roça. Vamos deixar o arroba para você nos comentários aí. É um café muito gostoso, viu, Fábio? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos. E você que quer fazer parte do patrocínio desse podcast também, entre em contato. Agora vamos tocar num ponto bem importante aí, Ricardo, falando sobre isso daí, sobre a garantia, né? Toda vez que a gente vende um apartamento na planta, para quem está comprando, ele precisa saber de algumas coisas, principalmente a garantia da consultora, quem é a consultora, quem que vai entregar o produto. Fala um pouco para nós sobre isso, né? Sobre o prazo do Monte Cassino, porque tem 5 anos, né, para entrega. O porquê desse prazo, fala um pouco para nós sobre o patrimônio de afetação, que é algo muito importante no mercado, saber o que é, como funciona e para que serve. Não, bacana. Eu acho assim, que nem eu estou falando, tem muitas pessoas que querem investir e elas estão indo na onda, tá vendo todo mundo comprando ali, vamos comprar também. Só que é aí que às vezes a pessoa erra, porque ela tem que fazer um estudo, ela tem que entender um pouco do mercado, do produto que ela está adquirindo, para ela saber se ela vai ter lucro ou não. Porque não adianta, por exemplo, beleza, vou comprar aqui um apartamento, nem sei quanto que é, a parcela tá barata ali, entrei, comprei. Peraí, não é assim também. Né? Então, o Monte Cassino, uma coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: existe um modelo de incorporação que se faz, que é chamado de patrimônio de afetação. O que é isso? O patrimônio de afetação, ele não deixa com que você gaste o valor que você arrecada de um empreendimento para colocar no outro. E isso é uma coisa importantíssima que as pessoas não sabem. Por quê? O que acontece? Se você faz um determinado empreendimento e tem prejuízo ali, você pega do outro empreendimento seu e joga lá para cobrir isso. Aí uma hora a conta não fecha. Aí se o outro der prejuízo também. Então foi isso que aconteceu há anos atrás, se não me engano, com a Mendes Júnior.
teve uma época que começou a quebrar porque a pessoa fazia isso. Esse aqui deu prejuízo, peguei dinheiro desse, joguei nesse, peguei dinheiro desse, joguei nesse. E a conta não fechou. Então, o patrimônio de afetação é uma coisa que você faz no cartório, quando você registra a incorporação, que você não pode usar o recurso daquele empreendimento em qualquer outro empreendimento. Isso é uma coisa muito importante. O Monte Cassino, talvez, não vou te falar isso com precisão, mas se não é a obra com mais metragem da cidade, é uma das. São 18 mil metros de obra. Isso é muita coisa. E assim, São Lourenço tem empresários excelentes, tem obras acontecendo aqui de pessoas idôneas, bacanas demais. E cada um tem a sua forma de levantar capital, né, de fazer o negócio acontecer. Por que o prazo do Monte Cassino, desde o início, ele foi muito alto? A gente sempre trabalhou com capital próprio, né? A gente não levanta recurso, às vezes, de banco, que faria com que a obra fosse mais rápida, e nem com parceiros, né? Então a gente sempre trabalhou com capital próprio. A gente nunca usou dinheiro de ninguém. Tudo que a Ganoidotti tem é dela. Certo. E esse prédio, a gente sabia que pelo custo dele muito elevado, a gente tinha que ter muito cuidado. Não adiantaria eu falar, vou fazer esse prédio aqui em 5 anos e depois o negócio dá tudo errado. É aquilo que a gente falou lá, a questão de princípio, não adianta. Eu vou ter que trabalhar aqui de uma forma centrada e vou ter que falar o que eu vou poder fazer. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais com uma obra desse tamanho, que a fundação ali foi uma coisa super complicada, então a gente não sabia o que isso ia trazer para a gente no cronograma da obra, né? Então, no início, a gente pediu 7 anos, né? Acho que já faz 1 ano e meio que a incorporação está pronta, quase 2, então está faltando 5 anos e pouco. Né? O Monte Cassino é para entrega em 2031, nós vamos entregar o Monte Cassino daqui a 5 anos. E não poderia ser diferente. Pelo modo, pelo tamanho, né? Pelo tamanho da obra. As pessoas, Davi, elas não têm noção ainda de como é que vai ser o Monte Cassino. Na hora que ele começar a se estruturar, que os andares começarem a subir, elas vão ter noção principalmente da arquitetura do prédio, que é uma coisa assim revolucionária, nunca vista. E eu sempre desafio as pessoas a me falar um empreendimento em outra cidade que seja, com as mesmas características arquitetônicas do Monte Cassino. Isso é uma coisa muito bacana, né? O nosso arquiteto, o Ricardo Stein, criou isso e foi muito bacana. Foi um projeto que a gente, audacioso, que a gente aceitou, vestiu a camisa ali para fazer. Vai dar bastante trabalho para a gente realizar, mas eu tenho certeza que vai virar um cartão postal na cidade. A hora que aquela obra subir, aparecer, as pessoas vão ter noção do que está acontecendo ali. A gente está falando aí de apartamentos estúdio, 1 quarto, 2 quartos, né? Sim. Todos eles com vaga de garagem. Sim. E a gente vê que muito empreendimento hoje está tirando essa vaga de garagem e vocês estão seguindo o caminho contrário, né? A gente é meio louco. São 6 pavimentos de garagem, isso mesmo? Isso. Então, voltando lá atrás, quando a gente estava conversando, sabe, Davi? Quando a gente fala assim do crescimento da cidade, isso não é uma forma de pensar no crescimento da cidade também? Eu acredito que sim. Sim, com certeza. Porque o que acontece? Eu poderia, para quem não entende de obra, eu poderia fazer 3 andares de garagem ali e colocar a vaga rotativa. Igual muitos empreendimentos fazem. E eles, com certeza, eles têm os motivos deles para fazer assim. Mas quando eu via muitas pessoas, às vezes até na internet, a gente gosta de saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão conversando. Eu acho bacana isso, né? E via sempre a pessoa falando em questão de mobilidade, né? E realmente um dos pontos chaves aqui de São Lourenço, que eu acho que é dificílimo para as autoridades, o poder público resolver, é a questão de mobilidade. E nisso aí a gente fez a nossa parte. Porque você imagina colocar 175 apartamentos com 70 vagas de garagem. O que eu ia fazer? Colocar 100 carros na rua? Olha o impacto que isso tem. Então, quando a pessoa fala assim, a cidade não está fazendo muito prédio, não sei o quê,
É nesses pontos que elas têm que bater, sabe? São esses pequenos detalhes que às vezes... Não é o fato de, o prédio em si, não é isso, sabe? São esses, por exemplo, se a prefeitura exigisse, não pode mais isso, a partir de hoje só pode fazer apartamento que tiver vaga na garagem. Ela já começa a cercar isso, porque realmente a gente vai ter problema no futuro, não tenho dúvida. A gente já está tendo problema, e esse problema tende a aumentar. Então, a gente como construtor, a gente tem que pensar nisso também. Para as pessoas que não sabem, quando a gente faz um prédio desse, Davi, todas as áreas que são às vezes questionáveis pelas pessoas, elas chegam na gente para a gente resolver. A gente tem que fazer um tratamento de esgoto no prédio, a gente tem que trocar o poste, isso aí a gente que paga. Nossa, isso aqui vai acabar a energia. Não, a empresa é obrigada a colocar um novo poste lá, pagar pelo poste para poder receber uma carga maior. Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas questionam que eu não acho legal muito por falta de informação. Por isso que eu acho que é sempre importante pessoas iguais a você, assim, tá trazendo esse tipo de conteúdo para as pessoas. E quanto mais pessoas puderem ouvir falar, o debate se torna mais saudável, né? É bacana a gente conversar a respeito de um assunto, mas as pessoas precisam saber o que acontece. Então a questão das garagens foi isso, Davi. E o impacto maior disso, até para o investidor que a gente estava conversando. Quando você não põe vaga para todo o apartamento, você vai incluir um custo muito grande de condomínio. Tem a parte hotel em São Lourenço, que o valor de condomínio é R$1.000. Aí como que você vai investir para ficar pagando R$1.000 de condomínio? E quando não tiver alugado, você está pagando R$1.000 de condomínio. E o fato de colocar vaga para todos os carros, que é aquilo que a gente estava conversando. Quando a pessoa vai ver um investimento, ela tem que pesquisar, ela tem que saber isso tudo. Isso impacta no quê? Eu vou ter que ter um manobrista. Vários. Vou ter que pôr 3 manobristas. De horário, né? E o que mais que eu tenho que ter? Seguro. Porque se um manobrista desse bate um carro, o condomínio tem que pagar. Então, seguro altíssimo. Isso aí joga, por exemplo, a estimativa de custo do condomínio do Monte Cassino para um estúdio é R$275. Isso não é número chutado, esse número foi sentado com a contabilidade, feito todo o levantamento, são 9 funcionários que a gente vai ter para se chegar a esse valor de 275. Mas um prédio que tem manobrista é 15. Aí 15 para dividir por quanto? Por 40 apartamentos. O nosso são 9 para dividir por 175. Então, todas essas situações que a pessoa que não entende, que o leigo tem que procurar saber. Por isso que é importante a informação, né? Demais. Muito bom. E esse empreendimento, então, vai realmente revolucionar aí, já está revolucionando o mercado, né? Sim. Ricardo, fala para nós um pouco sobre quanto tempo que leva para esse projeto, né? Quando vocês imaginam a construção de um prédio, quanto tempo leva para sair do papel e qual que é a etapa mais complexa? Eu acho que a complexa a gente já está vivendo aí, que um pouco, eu acho que é a fundação que você falou, sim, né? Sim. Mas fala um pouco sobre esse projeto sair do papel aí. Davi, isso aí, como cada prédio é único, isso aí também é único. Tem prédios que vão dar mais trabalho e tem prédios que vão dar menos trabalho. Mas normalmente a parte da incorporação é uma parte bem chata. É burocrático, você leva para o cartório, eles devolvem, falam, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Às vezes você vai medir o terreno na hora de fazer o projeto, as áreas estão erradas, aí você tem que fazer uma planta, fazer todos os confrontantes ali, assinar a planta. Então, é bem chatinho, sabe, essa parte. Uma parte assim que as pessoas não veem, né? Não sabem nem o que está acontecendo, mas é uma parte que demanda bastante tempo, bastante reunião, é bem difícil. E a escolha do nome, como que vocês... como que vocês passam por esse processo da escolha do nome do empreendimento? Nossa, tem alguma coisa a ver com a família? Eita. Vocês decidem entre os sócios? Vamos colocar aqui 5 nomes aqui, vamos escolher um. Então, cara, olha só, isso é uma coisa muito bacana, sabe? Que eu também fiquei muito feliz quando se realizou dessa forma, né? A gente tem uma espiritualidade assim muito
muito pulsante, né? Então, o Thérèse de Lisieux, ele nasceu por causa da igreja de Santa Teresinha, que tem ali na frente. E foi uma homenagem para ela, o nome Thérèse de Lisieux. Legal. E o Thérèse de Lisieux, para quem não sabe, se você olhar ele por cima, ele tem formato de uma cruz. E ele tem 24 apartamentos, né, que eram as 24 rosas de Santa Teresinha, para quem conhece a história dela. Então foi bem bacana nesse sentido, a gente ficou muito feliz com o nome que escolheu. Aí, vindo nessa toada, continuamos nessa toada, né? O San Giovanni Rotondo, para quem não sabe, é a cidade do Padre Pio de Pietrelcina, né, da Itália, é um santo católico. E o San Giovanni Rotondo, como o Padre Pio era o meu santo de devoção, foi uma homenagem a ele. Monte Cassino, muita gente aí conhece São Bento, né, da medalha de São Bento, e Monte Cassino é o mosteiro de São Bento na Itália, que curiosamente quando foram construir esse mosteiro de São Bento foi muito difícil, né, pela história, quando a gente lê assim, e eu lembro que na história conta assim, que São Bento teve que intervir ali, porque as coisas não estavam acontecendo, estava difícil de acontecer e tudo mais, e o Monte Cassino foi muito difícil também, sair do chão ali foi muito difícil, então foi um nome bem escolhido. E a gente teve esse hábito, os meus sócios concordaram com essa linha e tudo mais, então a gente sempre seguiu essa linha aí. Que legal, né? É bom saber das histórias por trás dos nomes, né? Muito interessante. E qual que você considera o maior risco de uma incorporação? Risco da incorporação é não vender os apartamentos, Davi. Mas assim, eu não vejo muito risco não. Depois que ela acontece, eu acho que você acreditando no seu produto, você sabendo que você vai ter as vendas ali, a coisa vai acontecer. É importante talvez essa questão do patrimônio de afetação, que a gente já conversou a respeito disso, e é bom salientar isso, que isso é uma coisa importante na incorporação. Mas a incorporação, para quem também não tem muito hábito assim, de fazer compra de imóvel na planta, a incorporação fala tudo do seu empreendimento. Você quer saber que piso que vai ser colocado, está lá. Você quer saber quando que vai ser entregue, está lá. Então, a incorporação é tipo um dossiê do imóvel que você está comprando. E isso, às vezes, a pessoa nem vê. Tem a convenção de condomínio, já está lá. Então, já é estabelecida, né, no começo. Né? A gente tem que fazer uma convenção de condomínio e colocar nessa incorporação, apesar de que, uma vez instaurado um condomínio de um prédio, eles podem mudar. Eles podem reunir, juntar, falar, isso aqui não está legal, vamos mudar. Eles têm essa autonomia para mudar. Mas o script ali, quem dá é a gente. E isso é uma coisa importante também, nessa questão de Airbnb que a gente estava conversando, aluguel de imóvel para locação. O STJ, há uns tempos atrás, determinou que, se não tiver explícito isso na convenção de condomínio, você não pode alugar por temporada. Então tem muito prédio, aqui em São Lourenço mesmo, prédio recém-lançado, que não vai aceitar esse tipo de situação. Principalmente os prédios que têm mais moradores. Igual, por exemplo, o San Giovanni. Dificilmente vão deixar acontecer isso, porque é um prédio com 70%, 80% de pessoas que estão morando lá. A pessoa, se eu morasse também, eu iria na mesma linha. Certeza. Eu acho que faz sentido, sabe? Eu falaria, não, aqui não é legal ter esse tipo de produto e não aceitaria. Então, se não estiver explícito na convenção de condomínio permitido aluguel por temporada, não vai ser possível Airbnb. Então é outra coisa também que a pessoa, quando vai comprar, tem que saber. Tem que se informar, né? Isso, porque senão depois é só surpresa. Tá. E Ricardo, o que você pensa para o futuro aí? Você tem mais algum pensamento de outro prédio? Você quer terminar o Monte Cassino, esperar? Qual que é a sua visão? Qual a perspectiva aí de futuro da Ganaidote nos próximos 10 anos? Nossa, então, Davi, nos próximos 10, não sei. Eu acho que a gente tem que ter muita calma.
Não adianta eu querer fazer 5, 6 empreendimentos para ganhar o que eu posso ganhar em um com mais calma. Então, às vezes, você começa a atropelar um empreendimento atrás do outro, você acaba que você tira de um para ganhar no outro. Então, não faz sentido. E com isso, o que acontece? Você infla a cidade. Sim. A cidade fica abarrotada de empreendimento, você poderia fazer um e vender com mais calma e está fazendo 3 para ganhar a mesma coisa que um. Porque, obviamente, toda empresa pensa em lucro, a gente tem que ter, não pode falar que não é para isso. É para isso também. Então, assim, eu vejo assim, com muita cautela o futuro imobiliário, porque a gente está vivendo um momento igual o que a gente teve nos loteamentos. E as pessoas falaram, uma hora vai dar problema esse loteamento. E com os imóveis não é diferente. A gente não pode fechar os olhos para isso e falar assim, não, aqui vai ter demanda para sempre. Não, então tem que tomar cuidado. Atualmente, eu não daria um próximo passo até as coisas estarem muito concretizadas e mesmo assim não sei como é que vai estar daqui a 5 anos. Então, para as pessoas que estão empreendendo agora, eu acho sim a construção civil uma área muito bacana, mas eu acho que tem que tomar cuidado com o que vai fazer nesse momento. Né? A gente sempre, como eu te falei, a gente sempre olhava para onde que o vento estava soprando. Está muito abarrotado de 2 quartos, vamos lançar estúdio. Está em muito estúdio, vamos lançar um de 3 quartos. Só que qual que é a realidade que a gente como empreendedor vê nisso tudo que eu já passei? O imóvel mais caro, ele é muito mais difícil de vender. Ele é muito mais difícil de vender. Por isso que esse último prédio nosso, a gente acreditou muito em estúdio. Porque a gente sabia que com o estúdio você consegue pegar um público bem maior. Porque o San Giovanni não foi de estúdio e foi um prédio mais difícil das coisas acontecerem do que o Monte Cassino. Por quê? Por causa do produto que você tem. Eu sabia que, por isso que você falou, tem mais estúdios. Sim, tem mais estúdios por causa disso. Eu sabia que o público ia ser muito maior. Eu ia abrir muito meu público, entendeu? Então a gente tem que... obviamente tem pessoas que hoje em dia estão na mesma situação que eu estava lá atrás, estão fazendo casas que estão pensando em alguma coisa maior. Não, obviamente, de forma alguma desencorajar. Eu acho que a pessoa tem um sonho, ela tem que ir atrás, tem que correr atrás. Incentivo todas as pessoas que têm sonhos tentarem fazer de tudo para realizar, mas com muito cuidado, né? Sempre analisando muito o mercado, o que está acontecendo, como estão sendo vendidos, qual o valor que está sendo vendido, para não dar um passo maior que a perna. E a Ganan e Dot, como você perguntou, eu e os meus sócios, como eu te falei, a gente tem uma linha de pensamento muito assim, bacana nesse sentido, né? A gente pensa muito igual e por hora estamos parados. A gente já teve muita proposta de gente querendo incorporar, muita gente. Depois que o Monte Cassino já faz uns 3 anos que nasceu a primeira semente dele, então desses últimos tempos a gente teve muita proposta de empresários, vamos incorporar em tal terreno, vamos fazer tal coisa e por hora não. Por hora é finalizar isso, dar uma respirada, olhar bem por mercado, não fazer nada com pressa. A gente não tem necessidade disso. Importante. E fala para mim aí, você gostaria que os seus filhos aprendessem essa sua trajetória? O que você pensa do futuro dos filhos? Nossa, que bacana, hein? Então, Davi, isso aí é uma coisa que a gente está vivendo lá em casa, né? Porque esse momento de decidir o que vai fazer do futuro é um momento muito importante, né? É muito importante, é muito difícil. A escolha certa da profissão. Então, eu converso muito com a minha esposa a respeito disso, como que uma decisão nesse momento impacta na vida da pessoa. Sim. Por exemplo, a minha filha, o ano que vem, ela já deve ingressar numa faculdade, vai começar um curso, e o caminho que ela seguir, por exemplo, eu vou para tal cidade, isso aí vai mudar o destino dela completamente, vai mudar o meu, vai mudar da minha esposa, e vai mudar do meu filho, que talvez queira ir para o mesmo lugar que ela, enfim. Sim. São decisões muito complicadas. Eu falo para eles que, como todo pai fala, né, a gente orienta, a gente sabe talvez até o que seja melhor para a gente ver no mercado, mas a gente não tem o direito de interromper sonhos.
como eu já falei aqui. Então a princípio, eu falo para os meus filhos, vocês vão fazer o que vocês acharem melhor para vocês. Eu vou estar aqui do lado, eu vou estar falando o que eu penso, eu vou dar minha opinião em tudo que vocês forem decidir, eu vou dar minha opinião, mas não tem como obrigar vocês a fazerem nada. Então, assim, a gente preocupa demais com o futuro dos filhos, né? Não sei se algum deles vai querer seguir a minha carreira, né? Nem de dentista, nem de empreendedor, de construtor, mas se eles precisarem de uma coisa minha, nesse sentido, eu estou aqui para ajudar. E você se arrepende, Ricardo, dessa mudança de profissão? Você acha que Davi, é isso mesmo que você queria? Davi, eu não me arrependo. Como eu te falei, eu exerci com muita alegria a minha profissão durante 25 anos, só que na construção civil eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto, sabe? Se eu pegar um sábado, tiver que ir na obra para arrumar um apartamento, eu vou a hora que tiver que ir. Então, assim, é muito importante falar essa questão, porque muitas pessoas olham para a minha situação e falam, caramba, nossa, ele era um bom dentista, o que será que aconteceu? Muitas vezes na vida, igual a gente está falando desse primeiro emprego, dessa primeira oportunidade de cair no mercado, você cai, só que você não tem parâmetros. Você não tem parâmetros. Eu acredito que se eu fosse ser um advogado, eu seria um bom advogado. Se eu fosse um médico, eu seria um bom médico. Se eu fosse um farmacêutico, eu seria um bom farmacêutico. Assim como eu fui um bom dentista. Só que quando eu tive a opção de ter duas profissões e eu entender que essas duas coisas poderiam me dar um sustento bacana para mim, para minha família, e via que uma delas era muito mais prazeroso do que a outra, eu falei, pô, bacana, fiz o que eu tive que fazer até agora, fiz bem, estou satisfeito, estou feliz, mas aqui eu me realizo mais. E eu acho importante as pessoas saberem disso, é importante as pessoas entenderem isso, que nunca é tarde para você recomeçar. Sim. Você tem que aceitar, ter esse olhar muito amplo para as oportunidades que Deus te dá na vida. Né? Você tem que ter muita sabedoria para entender, às vezes, Deus falando com você. Entendeu? Porque às vezes ele fala e você não escuta. Às vezes ele fala, ele está falando, Davi, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Você, não, eu vou nisso, eu vou nisso, eu vou nisso. E quando você começa a ter uma sintonia mais fina com Deus, tudo você começa a ver a mão de Deus em tudo. Uhum. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Muito grato de ter me dado a opção de ter duas profissões, porque senão eu ia continuar, ia fazer bem, ia continuar bem, mas eu nunca teria essa noção de que, pô, tem uma outra coisa que também é bacana, e deve ter outras também. Então, na vida, às vezes a gente não tem tanta oportunidade assim, de fazer várias coisas para realmente saber o que é o melhor. Mas é isso que eu estou falando, tem que ter olhos e ouvidos atentos, porque Deus nunca deixa de falar com a gente. É verdade. Isso é legal de você falar também, porque eu também tive essa experiência, né, de sair de uma profissão para outra. Na verdade, sempre trabalhei com vendas, mas há uns 2 anos atrás eu tive essa percepção também de fazer uma transição de carreira, né? Então eu trabalhava como executivo de vendas na Unimed, vendendo plano de saúde, que foi algo para mim que também foi, nossa, eu nunca tinha experimentado vender serviço, né, que é totalmente vender produto. Vender produto é de um jeito, mas a essência é a mesma, né? E eu fiz essa transição de carreira e eu, ouvindo você falar, eu falei, não, realmente, cara, quando você se encontra numa profissão, né, que você gosta do que você faz, porque para mim o legal da profissão de corretor de imóveis é isso aqui, o network, as pessoas que você conhece, todo dia uma pessoa diferente, conversa, você não fica sentado num lugar só, cada hora você está num lugar. Então, realmente, eu acho que bem o que você diz, quando a pessoa ela tem esse sonho e ela, né, ela faz o que ela gosta, que é o que impacta a vida da gente, né? Muito. Gostar do que a gente faz, né? Muito. Muito legal. Vamos lá, vamos fazer umas perguntas aqui agora. Bem diretas, assim. Comprar imóvel na planta ainda vale a pena? É para responder. Bate pronto. Vale a pena. Vale a pena, sim. O imóvel mais barato é sempre o melhor negócio? Não, ele não é, mas é uma coisa muito importante na hora de você decidir investir em imóveis.
Ok. O que faz um empreendimento vender rápido? Localização. Localização e preço. Qual o maior erro de quem compra imóvel? Não pesquisar antes. Que nem a gente falou aqui, Não tem que informação. pesquisar o produto que você está comprando. Muito bem. Porque todos os apartamentos do Monte Cassino têm vaga de garagem. Eles têm vaga da garagem para deixar o seu investimento ainda melhor e você pagar menos pelo condomínio e não causar um impacto na cidade colocando carros na rua. Muito bom. O mercado imobiliário vai continuar crescendo? Por enquanto, sim, vai continuar crescendo. Não sei até quando, mas vai. Vamos lá. O que ninguém vê por trás de uma obra? Ninguém vê por trás da obra os problemas. Porque a pessoa só vê, às vezes, o prédio crescendo ali e não sabe as coisas que a gente passa por trás, né? As nossas dificuldades, né? As nossas conquistas ali por trás, que é bem difícil. E agora a última pergunta aqui, o Ricardo Ganan, ele compraria um estúdio para investir hoje? Com certeza compraria, mas sempre pensando nessa situação. Quanto que você está pagando para aquilo e o que aquilo vai te gerar de custo e o que aquilo vai te gerar de rendimento. Sim, compraria. Muito bem, então esse foi o episódio aí falando sobre o Monte Cassino, San Giovanni, né? Hoje o Ricardo Ganan esteve conosco, um bate-papo muito legal. Tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo aí. Lembrando a você que nos comentários aqui nós vamos deixar aqui o @ da Ganan Dot para vocês seguirem aqui o empreendimento, conhecer um pouco mais sobre o Monte Cassino, sobre o San Giovanni, sobre tudo que essa empresa está fazendo, impactando o mercado imobiliário. Muito obrigado a você. Continue seguindo as nossas redes sociais. Um grande abraço. Eu queria agradecer essa participação aqui, agradecer o Davi ter me convidado. Eu acho muito importante a gente está passando informação para as pessoas, né, que não conhecem tanto assim a fundo a nossa profissão, o que a gente vive. Eu acho que São Lourenço está vivendo um momento único, né, com pessoas muito idôneas construindo, pessoas bacanas, colegas meus, pessoas que eu respeito muito, e está fazendo essa cidade alavancar, né, a cidade realmente está crescendo e isso é uma coisa muito importante. Convidar a todos que não conhecem ainda, principalmente o Monte Cassino, empreendimento, como eu já falei muito bem dele aqui, seguir as nossas páginas aí nas redes sociais e querendo mais informações, só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela participação.